Então, primeiro eu vou começar a apresentar aqui a aula 3 para vocês, tá? Alguns conceitos. A gente vai apresentar aqui operações lógicas, aritméticas, geométricas e radiométricas na matéria de hoje, tá? Essa matéria aqui está um pouquinho densa para uma aula só, mas eu tive que cobrir tudo, tá? Para a gente conseguir terminar a tempo. De repente, se a gente não conseguir cobrir tudo hoje, eu continuo na próxima semana, tá bom? Então, o que, que nós vamos ver, né? Qual é o roteiro da aula de hoje? A gente vai começar com transformações lógicas e aritméticas. Eu vou mostrar um pouquinho sobre que existe como você fazer operações lógicas e aritméticas com imagens. E depois a gente vai chegar na segunda parte, que é transformações geométricas, que são operações que basicamente alteram o domínio da imagem, o posicionamento dos pixels. E por fim, as transformações radiométricas, que elas têm mais relação com a alteração das intensidades da imagem. Tá? Essas são operações simples, no sentido de que elas são operadas em cima de cada pixel. Tá? Nessa parte aqui da matéria, a gente não vai usar elementos estruturantes, como a gente viu na aula passada. A gente vai usar basicamente os elementos básicos, o pixel e sem vizinhança, e alguma informação talvez global da imagem. Então, só para relembrar, a gente está usando a imagem nesse formato aqui, né? X e Y. O X é o eixo horizontal e o Y é o eixo vertical. E, muito embora, assim, na implementação depois que a gente vai fazer no Python, no Jupyter Notebook, a gente vai usar a coordenada que é invertida do que normalmente em processamento de imagem a gente usa. Né? A gente vai usar IJ, não XY. Então, a gente vai inverter aqui os eixos muitas vezes. O que são operações, primeiro, aritméticas e lógicas? Essas são as operações mais simples que a gente poderia fazer com imagens, tá? A gente pode somar duas imagens diferentes, subtrair duas imagens, multiplicar duas imagens e dividir duas imagens. Tem uma diferença aqui em multiplicação, né? Quando a gente fala de multiplicação de matrizes, é uma operação bem mais sofisticada, que a gente tem que ter as dimensões compatíveis, né? A primeira matriz ela tem que ter o número de colunas igual ao número de linhas da segunda para conseguir multiplicar, e você multiplica a linha por coluna e vai somando os resultados para cada elemento. Aqui não é isso, aqui é uma multiplicação pixel a pixel, tá? Que normalmente a gente faz. Então, assim, a gente pode fazer das imagens aqui do mesmo tamanho, ou então a gente pode fazer uma operação que vai pegar a maior dimensão no eixo vertical e horizontal das duas imagens. Então vamos supor que F é uma imagem fina e G é uma imagem mais alta. Você vai ter a quantidade da altura de G e a quantidade da largura de F na imagem final, preenchendo com zero, né, onde você não tinha correspondência das imagens. Logicamente que quando você faz esse tipo de soma, você não tem uma operação muito bem definida. Eu quero dizer com isso, porque pensa só, vamos supor que você tem uma imagem que é do tamanho desse retângulo aqui e uma outra que é desse tamanho aqui. A pergunta, se vai somar as duas, onde você vai sobrepor, né? Você vai posicionar a origem de uma em cima da origem de outra, ou você vai centralizar? Isso não existe uma definição dessa operação, tá? Só existe quando as duas imagens são do mesmo tamanho, que é o mais comum. Quando você faz operações aritméticas entre duas imagens ou lógica, né? Como essas operações ali, AND, OR, NOT, aí você usa imagens de mesmo tamanho normalmente. Não que seja exclusivo, você ainda pode adaptar, mas normalmente você usa assim. Para que usa esses tipos de operações, né? Vou fazer aqui, por exemplo, uma operação de multiplicação que é muito comum, é quando você tem uma máscara. O que é uma máscara em imagens? É uma imagem que tem o fundo preto e um objeto em branco, uma imagem binária, 0 ou 1, essa imagem máscara. E quando você multiplica uma imagem que é 0 ou 1 por uma outra imagem, você está removendo uma parte da imagem original e deixando um pouco do conteúdo dela.
Tá? Depois, mais para frente, a gente pode fazer algum exemplo disso daí. Talvez, que hoje não vai dar tempo, eu fiz alguns outros exercícios para mostrar para vocês. Mas esse é um exemplo de operação lógica que a gente vai fazer. E multiplicar ou fazer um AND das duas imagens daria na mesma nesse caso. Né? Tá bom? Aqui está um exemplo, um outro exemplo de subtração de imagem. Você tem um scanner, né? Quando você escaneia um documento, muitas vezes você tem uma variação de luz na imagem. Você pode gerar uma imagem, vamos dizer assim, o que a gente chama mas, às vezes de phantom na imagem médica, né, na área médica, que seria uma imagem que você tem, qual é o degradê aqui, a gente chama às vezes também de inhomogeneidade do fundo da imagem. E aí, se você subtrai essa inhomogeneidade da imagem original, você consegue ter uma imagem plana, que a gente chama, e é onde os pixels eles estão com uma variação muito tênue de intensidade, né? Que, por exemplo, aqui em cima a imagem é quase branca, aqui quase preta. E aí você consegue fazer com que ela toda fique num, numa faixa de intensidade mais agradável assim para leitura, para entendimento. A gente pode ver aqui, se a gente tivesse melhorado o contraste nessa imagem, a gente conseguiria ler o texto muito bem. Nessa aqui já não fica muito legal, né? Então a gente consegue corrigir esse tipo de distorção simplesmente subtraindo essa imagem dessa. Aí a gente vai ter o resultado final, tá? Bom, e outro exemplo aqui, multiplicação. A gente pode multiplicar também, não duas imagens, mas uma imagem por um escalar. Também é possível fazer isso. Se você multiplicar uma imagem por um escalar, você multiplicou por 3, por exemplo, aqui, você está aumentando a intensidade da imagem. Então, a imagem que estava muito escura, você deixa ela mais visível. O ajuste de contraste é feito dessa forma. Esse tipo de exemplo a gente vai fazer aqui na aula de hoje. E uma imagem AND, aí AND, OR e NOT é entre imagens binárias, né? Então você tem duas imagens aqui que tem dois retângulos de tamanhos diferentes. Quando você faz o AND das duas, você vai pegar a área em comum das duas. Tá? Às vezes isso daqui é útil quando você tem duas máscaras de imagens diferentes e as máscaras, você quer saber a interseção dessas duas máscaras. E depois você pode fazer uma multiplicação por uma imagem. E aí você vai ter um resultado com o objeto que você tem interesse. Agora, eu vou entrar já na parte de experimentos. A gente vai começar a fazer alguns experimentos aqui com o Jupyter Notebook. Tá? Eu vou intercalar dessa vez na aula para ficar menos teoria e mais, vamos colocar prática junto. O cabeçalho que eu fiz nesse notebook aqui, deixa eu reiniciar ele. O cabeçalho que eu fiz nesse notebook aqui, ele é basicamente as mesmas bibliotecas que a gente tinha antes. Eu coloquei mais essa biblioteca matemática aqui, que ela ajuda a gente a usar operações de seno, cosseno e o valor de π, que a gente vai usar mais para frente, tá? Eu vou baixar a mesma imagem que a gente tinha antes e vou exibir essa imagem. Então, eu vou rodar aqui, tá? Aqui está rodando a imagem. Ela apareceu a outra a imagem colorida ali na janelinha, que não está aparecendo para vocês, mas eu vou simplesmente só fechar. E aqui, então, a gente tem o resultado, né? A imagem que a gente tinha baixado. Lembra que os canais de cor dela estão invertidos, mas a gente não vai usar cores aqui nessa aula de hoje, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente transformar essa imagem em tons de cinza. Para a gente transformar em tons de cinza, eu vou usar um comando parecido com o que a gente tinha usado na aula passada de converter os canais de cor. É esse CV Color, né? É o nome da função. E o parâmetro que a gente vai passar é uma imagem, e depois Color, BGR, que é Blue, Green, Red, to Gray. Ele vai transformar a imagem desse formato aqui, que tem o azul no primeiro canal, para tons de cinza. Depois eu mando imprimir a imagem, plotar a imagem, e eu vou imprimir também um pixel da imagem para a gente ver o resultado. Tá? Então eu imprimi o pixel 100 por 100, e ele tem o valor de intensidade 33, tá? Que é aquele pixel que a gente tinha pintado na aula passada. Tá bom, agora com essa imagem aqui, o que nós vamos fazer?
Eu vou pegar o tamanho dela e imprimir só para confirmar que está tudo certinho. E agora a gente vai fazer a primeira operação. A gente vai fazer uma adição de um escalar para essa imagem, tá? Então eu vou criar uma imagem auxiliar aqui que chama addition, tá? Ela vai ter as mesmas dimensões da imagem original, vai ter o mesmo tamanho. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma. Nós vamos somar 255 nessa imagem, quer dizer, a gente vai somar a imagem de cinza com 150. A gente vai somar 150 ao nível de brilho dela. Ainda eu vou fazer uma operação que é pegar o mínimo entre essa soma e 255. Para que eu estou fazendo isso? Né? Para que ele não estoure o valor que cabe aqui dentro. Tá? Agora, nota o seguinte, essa operação aqui é uma operação entre... Isso aqui é uma coisa muito importante do Python, tá? Esse número aqui, ele é um número de 8 bits sem sinal. Mas esse número é um inteiro. Então, quando ele soma esses dois, ele vai jogar o valor no resultado do formato do número maior, que no caso ele vai sair um número inteiro daqui. E depois eu pego o mínimo entre esse valor aqui e 255. Por quê? Porque se eu somar 150 a um pixel que ele é muito grande, ele vai estourar o valor de 255. Ele vai acontecer um resultado estranho. Ele vai dar um loop na intensidade e alguns pixels claros podem ficar escuros, tá? Aí vai causar um monte de artefato na imagem. O artefato que a gente chama são os defeitos. Então a gente pega o mínimo de 255 e atribui para o pixel. Só lembrando, né, esse lembrete é importante, que todas essas operações que eu estou fazendo com vocês aqui em Python, esse não é o modo otimizado de maneira alguma para você trabalhar com Python. Mas eu estou rodando aqui porque o notebook ele é fácil de usar e fácil de apresentar aqui durante a videoaula, mas isso seria uma implementação que a gente faria em C, tá? Não em Python. Existe o OpenCV para C também, C e C++, a gente usaria lá, desse jeito, né, fazendo for, essas coisas. Em Python não é muito legal a gente fazer esse tipo de coisa, e já existem muitas funções prontas que fazem tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Só que essas funções prontas, elas não ensinam como fazer, né? Então, por isso que eu estou abordando a matéria desse modo, tá? Para vocês aprenderem a como implementar as funções, que é o objetivo da nossa aula. Então, agora eu vou executar essa soma aqui. Então, a gente, no caso, criou a imagem adicional, somando 150 aos pixels originais. E aí eu vou rodar aqui para imprimir, e a gente pode ver, né, que a imagem ficou bem mais clara do que tinha na original. Inclusive, a região de terra aqui, a gente consegue ver, não sei se é terra ou neve, né? Acho que é terra. Eu não lembro mais da imagem original, parece que é terra. A gente consegue enxergar mais detalhes aqui da textura, né? Tá? Então, esse que é a primeira operação que eu queria mostrar para vocês como é que se faz aqui no Jupyter. Só que aqui eu estou somando, né? A gente pode até fazer um exemplo aqui. Deixa eu reiniciar aqui. É bom, a gente inicia a imagem aqui. Eu posso fazer aqui um exemplo de multiplicar isso aqui por 2. Se eu multiplicar por 2, aí eu vou ampliar o contraste, como estava lá na videoaula, né? Eu vou mostrar aqui o resultado. Ó. Então, ficou, o que era mais escuro continuou escuro, o que era claro ficou mais claro. Tá? Posso até aumentar um pouco mais o contraste aqui para ver o que vai acontecer. Provavelmente o céu vai ficar bem clarinho e o que era escuro vai continuar sendo escuro, né, aqui. Apesar que é pouca coisa escura, né? Mas aí já estraga um pouco a qualidade da imagem. Né? Você pode ir testando aqui com alguns valores para ver o que geraria melhor para vocês. Né? Mas, enfim, só para dar um exemplo. Eu tinha testado alguns valores, por isso que eu somei com 150 que eu vi que o resultado tinha ficado bom. E, assim, perdeu um pouco aqui. Talvez a multiplicação por 2 ficou um pouco melhor do que essa soma, inclusive. Né? Olha, não tem uma fórmula certa para fazer isso com soma. Não existe, né? Eu nem sei se ficou melhor ou pior nesse caso. Foi um exemplo que eu somei aqui, mas isso é uma operação tão rápida que você pode ir testando, né? Então,
não é um valor mágico, não. Só por curiosidade, ó, vou tirar aqui esse mínimo que a gente tinha usado, vou somar 255 e vou mostrar o resultado. Olha o que acontece, né? Então ele, onde estava, passou de 255, ele fica preto. E aí depois ele bagunça porque esse plot image show aqui, ele faz um contraste meio automático para mostrar a imagem também. Então você tem que usar isso daí para não estourar o número, como eu falei para vocês. Muito bem, vamos para agora operações geométricas. E a gente vai falar o que é operação geométrica. A gente vai alterar a posição dos pixels, tá? A gente não vai criar conteúdo novo, modificar conteúdo, nada disso. A gente só vai modificar o formato da imagem. E as operações principais são essas quatro aqui: translação, rotação, cisalhamento e redimensionamento, tá? São essas quatro as operações principais que a gente vai usar em transformações geométricas. Eu vou passar cada uma delas com vocês, e começando antes com as aplicações. Para que serve isso? Serve para editar a imagem, por exemplo. A gente pode mudar a formatação de publicação para publicar uma imagem em outro formato, rotacionar, esticar, tal. A gente pode alterar a orientação de cenário numa fotografia, a gente pode até inverter, né? Deixar da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Tem uma aplicação muito importante, que é uma das mais importantes, que é de registros de imagens. Nas áreas de sensoriamento remoto, imagem médica, até naqueles softwares de câmera que você tira várias fotos e você faz uma panorâmica, esse tipo de registro também é feito, tá? O que é registro? É você encontrar a posição de uma parte da imagem dentro de outra. Então, para fazer isso, você acaba deslocando posições da imagem para casar uma posição com a outra. E usa bastante essas transformações geométricas. Algumas um pouco mais sofisticadas do que a gente vai entrar aqui nas aulas. Pode gerar imagem artística também para fazer montagem, deformar um pouco, né? Enfim, dá para fazer bastante coisa. E quando a gente faz as transformações geométricas, existem dois tipos, tá? Antigamente, né, a primeira ideia foi a transformação direta. Qual que é a ideia dela? Você pega um pixel na imagem original e depois você aplica a transformação e vê onde esse pixel vai cair. E aí você pinta um pixel na imagem transformada da cor que é a imagem original. Essa é a primeira ideia. Só que tem um problema nisso daí, né? O problema é que a gente vai... Eu acho que no próximo slide eu falo disso. Falo. E tem a transformada inversa. Antes de eu falar do problema, né? A transformada inversa, ela olha o pixel na imagem transformada, ela pega a coordenada da imagem transformada e depois faz a transformação inversa para ver onde que na posição original esse pixel iria se encontrar, se você fizesse a transformação invertida, né? Porque tem os dois lados, você pode pegar a imagem e rodar, por exemplo, ou você pode pegar a imagem que você vai rodar e fazer a rotação inversa para ver onde ia cair o pixel. Tem essas duas transformações. Talvez, assim, intuitivamente, as pessoas pensem que a direta seja mais simples e mais fácil. Mas, na verdade, não. A transformação direta ela tem dois problemas muito graves. O primeiro é que um ponto na imagem transformada, ela pode ter mais de um ponto na imagem transformada, pode cair no mesmo ponto da imagem original. Principalmente quando a gente faz mudança de escala, rotação e também cisalhamento. Agora, outro efeito ruim é que também vai existir lacunas na imagem transformada. Eu vou mostrar um exemplo no próximo slide, para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Porque às vezes você vai pegar os pontos da imagem original, vai casar todos na transformada, mas vai ter algumas regiões da imagem transformada que ficaram sem correspondência. E aí vai ficar escuro, vai ficar preto. Tá?
E a transformada inversa, o único efeito ruim é que você pode não ter correspondência de um ponto da imagem original, ele pode simplesmente não ser usado. Tá? Pode acontecer isso. Mas isso não é das pior dos mundos. A única coisa é que você vai perder aquela informação. Mas a sua imagem transformada vai ficar certinha, vai ficar com uma aparência boa. Para melhorar isso, a gente pode usar técnicas de interpolação, que eu não vou entrar aqui em detalhe nessa aula porque não dá tempo, mas basicamente interpolação é você tentar fazer uma média dos pixels que cai de onde a posição que você está calculando caiu. Porque os pixels eles são discretos, né? Igual a gente viu na primeira aula. A gente faz uma discretização da imagem e a gente faz a amostragem dos pixels, né? Então, se a gente olhar de pertinho, é como se um pixel tivesse em uma posição, outro mais para frente, assim por diante, numa matriz. Agora, se você faz uma transformação que você tem um pixel aqui e aqui, a transformação cai no meio, você vai ter que escolher um dos dois para representar o pixel que você vai jogar. A interpolação ela faz um pouco diferente, ela mistura o conteúdo dos dois pixels que estão perto para gerar isso. E se você olha isso em várias dimensões, em duas, por exemplo, você pode cair no meio de 4 pixels, aí você pode fazer uma interpolação de 4, ou até mais pixels, para deixar ela mais suave a transformação. Tá? A gente não vai ver como fazer isso, mas não é um procedimento muito complicado, também vocês acham bastante informação na literatura. Deixa eu mostrar aqui o que acontece, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na apresentação em detalhes, mas essa imagem aqui, ela sofreu uma rotação dessa imagem, uma transformação direta, e essa daqui foi transformação inversa. A transformação direta, se vocês olharem aqui, a textura dela está estranha. Por quê? Porque tem alguns pontinhos aqui que não tiveram correspondência. Como assim? Porque a gente pegou o pixel dessa imagem, vamos por esse pixel, rotacionou ele e viu onde vai cair. Caiu aqui, por exemplo. Aí a gente pinta ele aqui. Pega o vizinho dele, pinta aqui, e assim vai. Só que onde esses 2 pixels vizinhos caíram, ficou um espacinho, porque a transformação ela dilatou as distâncias dos pontos entre si. Então, às vezes, fica um ponto preto no meio. Agora, a transformação invertida não acontece isso por quê? Porque a gente pega esse pixel aqui, né, vou pegar na mesma região que a gente estava, e ver onde que ele fazer a transformação inversa e ver onde ele vai cair. A gente pega daqui. Pega o vizinho dele, que aqui tinha ficado preto, e faz a transformação inversa. Provavelmente ele vai cair no mesmo ponto ou vai cair 2 vezes no ponto seguinte, mas não tem problema. A gente pinta ele 2 vezes, vai dar uma aparência bem melhor, não vai dar uma aparência de que a imagem está cheia de buraco, tá? É isso que acontece aqui. A translação, então, é a primeira transformação que a gente vai ver. Depois a gente vai voltar para a rotação e vou explicar como é que se faz, tá? Aquilo lá foi só um exemplo para eu mostrar para vocês o que acontece na transformação direta e inversa. Agora, na translação, o que a gente tem? A gente quer deslocar os pixels pelo mesmo valor. Então, a gente vai ter que essa operação ela mantém as distâncias originais, ela não vai deformar a imagem como todas as outras que a gente vai ver aqui, possivelmente deforma, essa aqui nunca deforma. E a gente vai pegar dado coordenada x e y na imagem original, essa coordenada u e v é na imagem transformada, coordenada. E f e g são coordenadas reais na imagem original. Por aquilo que eu falei, porque de repente a gente vai andar com 0,3 aqui. Então a gente vai ter que fazer uma transformação de menos 0,3 da transformada para a original. Não vai cair em cima do ponto discreto. Então a gente vai ter que fazer um arredondamento de f para x e y. A gente vai fazer isso em todas as operações. E basicamente dx e dy são as translações nas direções horizontal e vertical, né, respectivamente. E aqui é como a gente calcula, onde que a transformação inversa, dado a posição na imagem transformada, onde ela vai cair na imagem original. Detalhe, essa daqui é a única operação que você não precisa fazer inversa. Você poderia fazer direta, mas a gente vai fazer todas inversas. Então você tem aqui, ó, esse é um exemplo de uma translação de 50 pontos. A gente vai andar 50 pontos no eixo X e menos 100 no eixo Y.
tá? Então a gente vai ter o resultado, tá invertido aquilo. Se a gente mandar 50 pontos no eixo X, a imagem transformada devia aparecer para frente, desculpa, tá invertido. E essa margem aqui preta devia estar desse lado. E o DY, como ele anda menos sem a origem estar em cima, ele deveria subir e a margem preta devia estar aqui embaixo, tá? Depois eu vou corrigir essa imagem lá vou refazer essa imagem. Mas então está aqui o resultado da transformação, pensando que isso é menos 50 e 100. E essa daqui é a transformação invertida, né? Você vai subtrair os valores. Então aqui está a coordenada. E essa é uma maneira de você representar com matriz homogênea, que a gente chama. Que é uma matriz que a gente usa uma coordenada a mais, e essa coordenada a mais, vocês vão ver que ela tem uma utilidade muito grande quando a gente faz outras operações e quando a gente faz uma combinação de operações geométricas. A gente pode combinar operações usando essa matriz aqui. Então, coordenada transformada, coordenada original. Se a gente multiplicar essa matriz, aí é a multiplicação de matriz mesmo, linha por coluna, né? A gente vai chegar no resultado FG1 aqui, da imagem original. Então, dado um ponto da transformada, onde ela vai cair no original? A gente vai fazer esse tipo de operação. Aí temos exercícios para implementar a translação, tá? Depois vocês podem fazer. Eu não vou fazer todos os exercícios aqui, alguns são parte das atividades que vocês devem fazer depois para vocês aprenderem, treinarem e compreender melhor. Fazer exercício é fundamental nessa área, gente, porque só fazendo, só implementando é que vocês vão ter noção exata da dificuldade dos desafios que tem, tá? Vai acontecer um monte de erro, vocês vão corrigindo. Eu vou passar todas as transformações, depois eu abro para dúvidas, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir anotando aí, depois vocês podem perguntar. A segunda rotação é uma operação de girar a imagem no ângulo θ. E detalhe, a gente pode rodar ela em torno da origem ou em torno de um ponto qualquer x0, y0. Rodar em torno da origem é mais fácil, é uma operação porque como a origem está no canto superior esquerdo da imagem, quando a gente roda em relação à origem, é aquela operação que eu mostrei para vocês lá, quando eu estava demonstrando a transformação direta e inversa. Quando você quer rodar em volta de algum outro ponto, você quer rodar, por exemplo, no meio da imagem, você vai ter que transladar a imagem, rotacionar e voltar ela para a posição original. Aí você vai ter o efeito de rodar. Evidentemente que você não pode fazer isso com as operações que eu estou mostrando aqui nos slides. Por quê? Se você transladar a imagem para a origem, vamos supor, do meio para cá, você vai perder uma parte da imagem na hora de você salvar o resultado. Então você não pode salvar o resultado assim. Por isso também que essas matrizes de coordenada homogênea, que elas compõem as transformações, elas servem para isso. Você consegue compor, fazer as 3 operações de uma vez só, né, fica mais rápido e você não perde o conteúdo da imagem indo e voltando. Se você vai perder uma boa parte da imagem, não vai fazer sentido essa transformação. Então você pode fazer translação, rotação pelo ângulo θ em volta da origem e depois translação de volta. Dá o mesmo efeito. Na rotação, você tem como parâmetros, de novo, os mesmos x, y, fg, coordenada real na imagem original, e o v na imagem transformada, e o ângulo θ, que é uma rotação em sentido horário. E aí você pode aplicar essa operação aqui para executar a rotação, tá? Se você aplicar essa operação, você vai fazer a rotação. E aqui é um exemplo de uma rotação por um ângulo de θ de 0,2, tá? Menos 0,2 também está invertido aqui, né? Que é no sentido horário. Eu implementei, na minha implementação, eu teve que portar um ângulo negativo também, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha, talvez essa fórmula aqui precisa ser corrigida. Mas, enfim, então, dá certo com um ângulo negativo, vai ser a operação que a gente vai implementar aqui no Jupyter. E essa é a matriz de coordenadas homogênea correspondente a uma rotação. Se você colocar aqui cosseno do ângulo menos seno, seno e cosseno, e multiplicar,
você vai ter as coordenadas da imagem original reais, né? Aí, agora sim, você tem que arredondar para pegar e copiar para cá. Aí tem os exercícios para vocês fazerem de novo, tá? Depois a gente tem redirecionamento, que é a terceira operação. Essa daqui ela envolve contração e dilatação. Se você escolher uma escala maior do que 1, você está dilatando a imagem. Se você escolher menor do que 1, entre 0 e 1, você está contraindo. Se você escolher um número negativo, você vai espelhar a imagem. Você vai jogar ela para o campo negativo, ela vai ficar invertida. Só inverter a imagem, você vai acabar jogando ela para fora do domínio. Então, se você quiser inverter a imagem, né, e manter ela na posição, você ainda tem que fazer uma translação dela. Aí vale a pena você usar a matriz homogênea para fazer isso. A definição está aqui igual de novo, e você tem agora dois escalares, um para redimensionar horizontalmente e outro verticalmente. E aqui estão as equações, como você calcula, né? FG. Está aqui a representação na coordenada homogênea, você deve fazer dessa maneira para fazer uma escala. Nota que é 1 sobre S, porque a gente está fazendo a transformação inversa, né? Então aí a gente tem como efeito uma contração que pode perder detalhes, tá? Esse é um efeito ruim, você pode perder informação. Ou você pode ter uma deformação mesmo da imagem. Por exemplo, você pode ter uma imagem listrada e perde as listras ao redimensionar. Aqui está um exemplo de uma mudança de escala. No eixo X, a gente teve uma diminuição para 0,75 do tamanho, e no eixo Y, a gente aumentou 1,25. O detalhe é que ela caiu para fora, né? A parte que a gente dilatou, ela acabou caindo para fora no redimensionamento. Vocês podem também redimensionar a imagem final para ter o formato que você quer, né? E não ter essa borda preta. É possível fazer isso também, tá? É uma outra opção para você fazer. De repente, você quer transformar a imagem, dar uma esticada nela, alguma coisa, dá para fazer assim também. Aí tem um exercício para vocês implementarem. E a última operação é o cisalhamento. Essa daqui talvez é a que vocês menos tenham ouvido falar. Essa daqui é uma imagem, é uma operação que você meio que dá uma esticada, né? Pensa que é como se você estivesse puxando a bochecha de alguém, né? Você está esticando de um lado enquanto que o outro fica fixo. Nas imagens, a gente vai fixar dois pontos dela, duas extremidades, sejam as duas de baixo, as duas de cima, as duas da esquerda, as duas da direita, e depois a gente vai empurrar nas outras duas numa direção paralela aos outros dois pontos que ficaram soltos. E aí a gente vai fazer um efeito de estar como se fosse empurrando uma pilha de dominó, né? A gente empurra lá, os de cima vão andar mais para frente, os de baixo vão andando cada vez menos, tá? Vai deformar também a imagem. A gente vai ver uns exemplos aqui com imagens para vocês verem, entenderem. Nesse tipo de cisalhamento, a gente vai ter aqui primeiro um cisalhamento na direção X. A gente vai aplicar uma força CV, que ela é aplicada de maneira diferente de acordo com a posição na vertical. Então, quanto mais perto de zero for a vertical, menor vai ser o efeito que vai ter o cisalhamento. Quanto mais distante de V, maior da origem, maior vai ser o cisalhamento. E nesse caso aqui, a gente está como se fosse empurrando a parte de baixo da imagem, tá? E fixando os dois pontos de cima. E esse daqui é o cisalhamento vertical, que a gente está fixando os dois pontos da esquerda da imagem, empurrando nos dois na linha paralela aos pontos da direita. E a gente está empurrando, né, como se fosse empurrar esse lado aqui da imagem. A gente tem o mesmo escalar, que agora ele é multiplicado pela posição no eixo X. E aqui está a matriz de transformação homogênea correspondente, tá? A gente usaria, se a gente quiser usar os dois cisalhamentos ao mesmo tempo, também pode, nesse tipo de imagem.
esse tipo de matriz, e a gente coloca aqui. E esse é o efeito que acontece, né? Se você está empurrando a imagem aqui de cima, ela vai entortar aqui, esse lado aqui da imagem ficou idêntico, quanto mais para a direita, mais deformado ele fica. E esse daqui é o cisalhamento que a gente prende esses dois pontos da imagem e empurra aqui embaixo. Quanto mais próximo da parte de baixo, mais deformado fica. E esse aqui é um exemplo que a gente empurra dos dois lados, empurra tanto para cá quanto para cá. Aí a gente vai ter um cisalhamento duplo, um pouquinho mais forte de um lado, né? Aliás, a gente está empurrando para trás aqui na horizontal e para baixo na vertical. Aí ele vai ter esse efeito aqui, uma distorção dupla. O resultado da imagem, se a gente estivesse vendo a imagem inteira, seria transformar um retângulo num paralelogramo, tá? Seria um paralelogramo com esses dois lados, um trapézio, melhor dizendo. O trapézio não, é um paralelogramo mesmo. O trapézio ele é fechado. Então, esses dois lados aqui seriam paralelos e esses dois também. Então, tem um último exercício que é para implementar esses tipos de transformação, tá? E, por fim, a gente tem as operações geométricas que combinam todas essas outras. Basta a gente fazer o quê? Se a gente quer fazer uma translação seguida de uma rotação, seguida de outra translação, a gente pode pegar as matrizes afim correspondentes a essas transformações e fazer uma multiplicação dessas matrizes em ordem inversa. E aí o resultado que você vai ter é aplicar as três operações em sequência na ordem original. Por isso, né, inclusive, que a gente usa a matriz afim 3x3. Porque se a gente estivesse usando só o F, o G e o V aqui, não estivesse usando um aqui, a gente jamais conseguiria multiplicar muitas matrizes, porque elas iam ter, o formato não ia ser quadrado, a gente ia ter uma limitação de quantas matrizes a gente ia conseguir multiplicar. Com a matriz afim, a gente pode multiplicar quantas transformações a gente quiser, e depois a matriz afim final, a gente multiplica aqui e tem as coordenadas na imagem original. Tá? É assim que se faz. Esse daqui é um exemplo que eu rodei, aqui rodando num ângulo de 0,2, fazendo a translação primeiro dessa imagem para cá, puxando o centro dela para a origem, roda em volta do centro e depois traz ela de volta. E aí, quando aplica isso direto na imagem, a gente perde as pontinhas da imagem, mas não perdeu tudo, né? Porque se tivesse transformado e salvado, ia perder todo esse lado aqui, todo esse lado e esse lado ia ficar com 1/4 da imagem só na primeira operação. Tá? Então a gente consegue compor, é uma ferramenta muito poderosa essas transformações afins. Aí tem os últimos exercícios que eu deixei aqui para vocês fazerem de transformação afim também, tá? Eu vou direto aqui agora para o Júpiter para mostrar para vocês uma transformação afim que eu fiz, né? A transformação afim que eu fiz foi de uma rotação. Então, eu primeiro fiz um clone da imagem, e imprimi aqui os tipos dela, e aí o que eu fiz? Eu peguei um ângulo θ, eu fiz, aqui eu usei aquela biblioteca Math, né, matemática do Python, que eu tinha falado para vocês, para pegar o valor de π. Eu peguei menos π sobre 8, eu vou rodar, deveria ser π sobre 8, tá, a rotação que está fazendo em sentido horário. Estou rodando em sentido horário a imagem, né? Quando a gente pega π sobre 8, é 22,5 graus. Aqui eu estou imprimindo até o ângulo que a gente está rodando. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou percorrendo todos os pixels. Está vendo que aqui é o U e V, é na imagem, na coordenada da imagem transformada. E eu já estou calculando aqui o F e o G, só que eu já estou fazendo um arredondamento. Estou usando o round e aí já vou para X e Y. A diferença do slide para cá é que aqui seria o F. E o round disso, né, o arredondamento desse valor já seria o X e Y. Então a gente tem aqui o valor de U vezes o cosseno de θ, aqui eu usei a biblioteca matemática de novo, né? O cosseno do ângulo, menos o seno de θ, e depois o seno e o cosseno. Aqui eu não estou usando matriz afim, né? Eu estou fazendo na unha mesmo. Estou fazendo usando as fórmulas. Que, de novo, não é o melhor jeito de usar nem de longe no Python. E aí depois o que eu faço? Eu tenho que fazer um if aqui, porque eu tenho que verificar onde que esse pixel vai cair.
Se ele cair fora do domínio da imagem original, a gente não pode atribuir nada para esse pixel na imagem transformada. Tá? Por que a gente não pode? Porque se cair fora da imagem original a gente tentar acessar, ele vai dar erro, né? Ele vai falar que a coordenada não existe. Então a gente só está vendo aqui se está dentro do domínio da imagem. Aí a gente atribui aqui o cálculo, né? A gente já calculou a coordenada original, vai jogar na transformada. Note que aqui é V e U porque a gente está no Python. Né? E se caiu fora do domínio da imagem, eu estou jogando zero. Eu estou completando com zero. Eu vou rodar isso aqui. Depois eu vou rodar para imprimir a imagem original e a rotacionada. Então, esse é o resultado que a gente tem, tá? Da imagem original e imagem rotacionada. Eu vou fazer aqui um outro exemplo, a gente vai dividir por 10 para fazer um ângulo menor de rotação, só para vocês verem o resultado. Né? Vou tirar sobre 12 aqui. Então, tá aqui, né? Ele rodou menos. Vou rodar agora quase nada. Vai ficar bem parecido. Está cada vez menos. Agora eu vou rodar praticamente nada. Então, 2 graus, 2,25 graus. Tá? Então, eu vou voltar aqui para o que estava. Então, é esse que é a transformação. Tá? Então, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Eu estou ensinando aqui como implementar para vocês verem como é que é feito realmente. Não é numa linguagem de alto nível, usando funçãozinha, né? Mas depois que vocês aprendem a implementar, aí vocês podem usar a função pronta, inclusive, que ele já tem função de rotação, de translação, tem de tudo. No Python, no OpenCV está tudo pronto. Tá? Aí vocês podem ficar à vontade para usar. O que eu queria que vocês vissem como é que implementa manualmente, até para vocês poderem depois trabalhar nisso, fazer projeto, melhorar a qualidade de código, estender código, fazer as próprias funções de vocês. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, a mais aqui, que eu não tinha planejado. Eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar rodar ela no centro dela, mas sem usar a matriz aqui. Como é que a gente poderia fazer? A gente vai ter que calcular primeiro a gente vai fazer uma translação, né? A gente vai subtrair o tamanho da imagem. O U, ele é o N, né? Então eu teria que fazer o menos N sobre 2. Tá? E isso aqui que vai multiplicar. Então a gente vai buscar em outro lugar. E de novo aqui, V menos N sobre 2. Vamos ver se ele roda, né? Então, assim, não é impossível fazer as operações que eu estou mostrando para vocês, só que é muito mais prático usar coordenada homogênea. Então, aqui está a operação. Então, eu transladei primeiro, depois eu rotacionei, só que agora a gente precisa voltar para a posição original, né? Então, como é que a gente volta para a posição original? Depois de arredondar isso aqui, a gente vai ter que somar a coordenada final, né? Vamos ver se vai dar certo. Esse N é maiúsculo. Então, a gente vai somar aqui N mais 2, N sobre 2 mais isso aqui. Eu acho que não vai dar certo, não. Só com aquele desafio mesmo que vai sair. Mas vamos ver o que vai sair daqui, né? Então aí a gente puxou para trás, executou a rotação, puxou para trás, puxou para frente de novo, para a gente calcular o valor de x, né? Vamos ver. Ele já deu um problema aqui na linha 8. Somente inteiros, né? Ele deve ter transformado isso daqui em outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo transformar em inteiro isso daqui. Foi. Até que foi, né? Então a gente conseguiu aqui fazer a rotação.
no centro da imagem, tá vendo? Rodou nesse ponto aqui. Se a gente rodar invertido, vou rodar para o outro lado agora, ele roda para trás, né? Então, só uma curiosidade aqui que eu quis mostrar, eu não vou deixar esse código assim, não, vou voltar ao original que estava, porque é o meu gambiarra, né? A gente não costuma fazer isso, não. A gente costuma usar a matriz afim, é bem melhor para fazer esse tipo de operação. Há mais alguma dúvida aqui, gente? Bem observado, né? Inclusive, se a gente colocar aqui, ó, vou fazer essa operação aqui para vocês verem. Eu vou criar um outro clone aqui, e aí, ao invés de ser na Gimage, eu vou chamar da image aqui, tá? Eu acho que é isso. Aí tá, a rotacionada agora tá colorida. Dá para fazer sim, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma operação ali. Não. Muito bem, então essas aqui são as operações que eu queria mostrar para vocês, geométricas, né? E agora a gente vai passar para a última parte da nossa aula de hoje. Eu sei que está um pouco densa, tá? Mas a gente vai fechar esse assunto aqui. Então, as transformações radiométricas agora, a gente vai aplicar funções sobre a imagem, não altera a posição do pixel, altera as intensidades, tá? Tem vários objetivos para a gente fazer isso. A gente pode, como a gente fez na soma lá também, é o mesmo procedimento, bem semelhante, multiplicação, a gente pode realçar e eliminar detalhes. Uma aplicação muito importante é na compressão de imagens, porque hoje em dia, quando você vai trabalhar com vídeo, por exemplo, todo vídeo transmitido na internet, ele é super comprimido para chegar para vocês, né? E esse tipo de compressão, ela tem base em alguma coisa que a gente vai aprender aqui, né? Claro que a gente está vendo um nível mais que superficial, mas a ideia é a mesma, tá? É você tentar reduzir o conteúdo que você consegue guardar, o conteúdo perder pouco com bem menos dados. E também você pode tentar melhorar a qualidade visual, que é uma coisa subjetiva. Falar assim, qual imagem está melhor, qual está pior. Aí depende do observador. Então, a gente vai ver essas operações aqui, tá? A gente tem as operações, uma operação que a gente vai ver que é o negativo, tá? Da imagem. O que a gente faz? A gente pega tudo que está claro fica escuro, tudo que é escuro fica claro. E depois a gente vai ver uma série de transformações, que essa daqui é a identidade, né? Mas aqui basicamente é o quê? É uma imagem original e a imagem de transformação. E se a gente usar um log, o que vai acontecer é que a, a, as cores escuras elas vão ser mapeadas na maior parte da imagem de destino, e as cores claras vão ficar achatadas. O inverso disso é aqui, se você pegar o inverso do log, a parte escura vai ser comprimida e a parte clara vai ser aumentada, ampliada. E no meio disso você tem potências. Você pode usar potências elevada à enésima potência. Se você usar uma potência positiva, maior que 1, melhor dizendo, você vai ter um efeito parecido com o log. Se eu usar alguma potência que é menor do que 1 e maior que 0, você vai ter uma aparência parecida com o do inverso do log. Deixa eu mostrar aqui já alguns exemplos, né, e resultados. Então, essa é um exemplo de imagem que a gente usa em radiografia, né? Essa é um raio-x do seio, e o que a gente vê ali é que tem um tumor, né? Tem um tumorzinho aqui do paciente. E o que acontece? Às vezes fica mais fácil de enxergar onde pode ter um possível tumor quando a gente faz o inverso dessa imagem, né? A gente coloca o inverso, o complemento, aí a gente consegue ver. Como é que é a fórmula do complemento? É simplesmente a intensidade maior que a imagem tem, menos a intensidade original. Tá? Então, basicamente isso. E L não é a intensidade máxima, né? É o número de... É a potência de 2 que você cabe. Por exemplo, 256 para imagens de 8 bits. Então, vai ficar 255
menos a imagem original. A gente consegue inverter isso daqui. A operação logarítmica, ela é muito radical, assim, né? Se você aplicar um log sobre uma imagem, você vai fazer um efeito de ampliar a região clara. Essa daqui a gente vai ver mais para frente, depois vocês podem até voltar nessa videoaula, se vocês quiserem. Essa é uma imagem clássica de uma transformada de Fourier, de uma imagem, onde no meio você tem o componente contínuo e depois você tem frequências cada vez maiores se afastando do centro. E o que acontece é que a intensidade das frequências mais baixas são muito maiores, assim, uma escala grande. Então, quando você aplica um log, você consegue enxergar mais ou menos como é que é o formato da frequência da imagem. Então, essa é uma aplicação. E a exponencial, ela também é um exagero, né? Que ela faz o contrário, né? E nesse meio aí, você pode usar também as operações de potência, que elas são menos exageradas, e você pode escolher uma potência mais gradual para você fazer a operação, tá? Então aqui estão uns exemplos aqui de potência que você pode usar e você pode multiplicar por um escalar. A gente usa gama como sendo a potência e C um escalar. O exemplo que a gente pode fazer é calibração do nível de cinza de impressora, igual a gente tinha mostrado no começo da aula, e também a adequação de monitor é feito com esse valor de gama. Os monitores, eles têm uma certa, principalmente o monitor de tubo tinha, né, uma variação de intensidade. E você pode fazer com que essa variação suma aplicando uma operação dessas aqui sobre a imagem, que é mostrada no monitor. Aqui é um outro exemplo com imagem médica, que foi usado algumas potências gama menor do que 1, e essa daqui é uma imagem de ressonância da coluna, né? Uma coluna vertebral quebrada, uma fratura, né? E aí essa aqui é a imagem original e aqui são potências cada vez menores, que ampliam o que está escuro. E aqui a gente consegue ver melhor a região da fratura, né? Para enxergar melhor a coluna vertebral. Aqui é o contrário, aqui a gente está querendo escurecer a imagem porque a imagem ficou muito clara, que tirou numa visão aérea, né? Às vezes aqui está uma pista de pouso, você está com um drone, né? Uma aeronave, talvez, que você quer, não tripulada, que você quer pousar, aí você consegue enxergar melhor aplicando a operação de potência também, só que com uma potência maior do que 1. Aí você escurece, fica bem mais nítida a imagem. Tá? Esse tipo de coisa é muito usado em visão também. Aqui tem os exercícios que para vocês implementarem esse tipo de operação. Tá? Eu vou fazer uma delas aqui com vocês de novo. Vou fazer uma delas aqui que vai ser a operação de complemento. Então a gente vai criar uma imagem aqui. E o que eu vou fazer no complemento? Eu vou pegar a intensidade máxima menos o nível de cinza da imagem original. E aí a gente vai ter o resultado. E está aqui, né? Vocês podem ver que a imagem original ela tinha... Onde está claro fica escuro, onde estava escuro aqui fica claro. Então a diferença ali é só isso aqui, né? Da operação que a gente fez antes. Basicamente pegar a intensidade máxima da imagem. Para pegar a intensidade máxima, você pode usar o NumPy Max, que ele pega o máximo de um vetor e executa. Uma outra transformação que a gente tem é uma intensidade por partes. O que acontece aqui? A gente pode aplicar ajustes globais para a imagem, igual a gente fez aqui para a imagem inteira, ou a gente pode fazer separadamente por partes da imagem. Por exemplo, você pode pegar um quadrante da imagem e aplicar uma operação em outra e outra. O problema é que às vezes você gera artefato nisso, tá? E também exige bem mais do usuário, tá? Exige mais configuração manual dos parâmetros que alguém tinha perguntado, né? Como é que chega nos parâmetros? Manualmente, tá? Então, esse aqui é um exemplo
de uma aplicação de transformação por partes, que a gente faz uma transformação aqui de ampliação, a gente vai ampliar as intensidades que estão nessa faixa da imagem original, que é uma faixa pequena. Essa faixa pequena aqui, ela vai se tornar a maior faixa da imagem final. E depois, tudo que está antes disso e depois disso aqui, nessa faixa grande, vai se tornar uma faixa pequena na imagem final. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma imagem de microscopia. A gente tem uma imagem aqui bem cinza, e aí a gente consegue gerar uma imagem ampliando a faixa que estão as células, né? A gente consegue vê-las bem melhor. E se você aplicar uma linearização aqui no meio, você vai conseguir praticamente deixar as células brancas e o resto preto. Então, o objetivo aqui é o quê? Destacar determinados bits da imagem. Lembrando que quando a gente representa a intensidade da imagem, a gente está representando em bits. Por exemplo, aqui tem um exemplo, os planos 8 bits, né? Em planos, 8 planos diferentes. O bit mais significativo, o mais alto, é o que vai ter mais informação. Por quê? Vamos supor que o nível de intensidade de um pixel seja 256, seja 128 e o outro seja 129. Qual é a diferença? 128 vai ter 1 aqui e 0 no resto, e 129 é 1 aqui e 1 aqui embaixo. Mas se você olhar a imagem, você não consegue ver a diferença de uma intensidade de um pixel para outro. É muito pouco, tá? Então, esses últimos bits aqui menos significativos, eles fazem muito pouca diferença na visualização da imagem. O que você pode fazer? Você pode simplesmente jogar fora essa informação. Se você jogar fora essa informação, a qualidade da imagem vai ser praticamente a mesma, e você vai ganhar bastante, reduzir bastante a quantidade de dados que você precisa transmitir na rede, ou enfim, ou para o monitor, ou coisa assim, tá? A gente pode verificar a contribuição de cada bit para a imagem. Aqui está um exemplo de uma imagem de dólar, né? E aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo bit dessa imagem, do menos para o mais significativo. O interessante é o bit mais significativo, ele praticamente, você consegue ver o que é a imagem. O segundo também você tem bastante informação. O terceiro, o quarto e o quinto tem alguma coisa. E o sexto em diante tem muito ruído, né, que ele faz muito pouca diferença na visualização da imagem. Eu vou fazer esses testes com vocês daqui a pouco. Agora, se você pegar a imagem original e tirar só 2 bits dela, os 2 menos significativos, você praticamente não vê diferença. Se tirar 3, começa a ter alguma diferença aqui, mas é muito pouco. Aqui tem algum artefato de fundo, né? Enfim, mas e aqui você tá tirando desculpa, né? Aqui você tirou 2, aqui 3, aqui 4. Nessa aqui que você tirou 2, ela ficou meio sem detalhe, ficou mais achatada. Do meio, contorno falso no fundo, e na direita você tem 50% da informação original e você ainda consegue enxergar muito bem que é uma nota de $100, né? Então, é impressionante que você pegar metade dos bits, você já consegue ver a imagem original, né? Aqui tem os exercícios para implementar, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai pegar aqui, eu criei uma imagem para ser simplificada. A gente vai escolher aqui quantos bits a gente vai tirar da imagem, tá? Eu vou começar tirando 1 bit aqui, e depois a gente vai tirando mais aos poucos, e ele vai falar por quanto que a gente vai dividir a imagem. Detalhe, é isso aí mesmo, né? A gente vai dividir a intensidade da imagem pelo divisor e depois multiplicar de volta. Por quê? Porque fazendo isso, a gente vai tirar os bits menos significativos e depois a gente vai multiplicando pelo divisor e a gente vai colocar 0 no lugar deles. Então, tirando 1 bit, ó, vocês podem ver a comparar as duas imagens, praticamente você não vê diferença, não dá para notar. Tirando 2 bits agora, você vê muito pouca diferença ainda, né? Ainda parece bastante com a imagem original. Agora, tirando 3 bits em diante, aí a gente já começa a ver alguma coisa. Ó, já começa a aparecer aqueles efeitos de
o fundo começa a ficar bem simplório, né? Tirando metade da informação, a gente ainda consegue ver que parece uma aurora boreal, né? Agora, o terreno ainda não perdeu tanta coisa. Se você tirar 5 ou mais, aí começa a ficar bem feio, né? Aí começa a ficar muito simplificado e assim por diante. Tirando 6, ó. Tirando 7 bits, vai sobrar só duas cores. E detalhe, né? Por que começa a ficar feio assim, tirando a partir de 3? Porque você começa a tirar os detalhes demais, né? E essa imagem já está achatada, a gente vai ver que ela não está usando os 256 bits dela, tá bom? Então, ó, histograma agora. A gente vai entrar na última parte da aula, que a gente vai aprender a fazer histogramas e melhorar a qualidade da imagem com histogramas. O que é um histograma? O histograma ele faz uma contagem da frequência com que as intensidades da imagem acontecem nos pixels. Ele vai, em outras palavras, vai criar um vetor que a quantidade de elementos desse vetor vai ser a quantidade de intensidades que a imagem tem. E aí você vai contar quantos pixels existem de cada intensidade na imagem. Que é o que está aqui, né? R e K, nesse caso aqui, a gente está falando é a intensidade de K, nesse intervalo aqui, né? De 0 até L menos 1. E o H é o histograma, quer dizer, a frequência com que ocorre determinada cor. Se você pegar essa frequência e dividir pela... também chamamos de NK. Se você dividir a frequência pela quantidade de pixels da imagem, aí você tem o que a gente chama de histograma normalizado. O histograma normalizado, o que ele tem de vantagem? Para cada posição dele, ele tem a probabilidade de ocorrer um pixel com aquela intensidade. Tá? Que é o que está aqui. Ele é chamado também de P de R de K, por isso, né? P de probabilidade. E somando todas as posições do histograma normalizado, obviamente que vai dar 1 a probabilidade. Né? Você está somando todas as intensidades existentes. Para que serve fazer isso? Você pode realçar a imagem, extrair dados estatísticos, você pode ver a média, mediana de intensidade, você pode trabalhar com a imagem muito mais rápido, pode usar para compressão, segmentação e muitas outras coisas. Até o processamento fica bem mais rápido. Tá? Aqui está um exemplo de o histograma de uma imagem de microscopia original, né? Ou melhor, um histograma de uma imagem que tem baixo contraste, né? Tem a cor escura, ela está escura. Essa aqui tem baixo contraste, só que está no meio. Essa aqui é uma imagem muito clara. E essa daqui é um histograma com contraste alto, que é o que a gente gostaria de ter, né? Então, o que isso mostra? Que o ideal é que quando a gente olha o histograma da imagem, a gente espalhe as intensidades de brilho no domínio. A gente consiga espalhar, deixar o mais uniforme possível, porque aí, teoricamente, a gente vai ter a melhor qualidade visual de imagem. As imagens visualmente melhores são as que elas têm um histograma melhor distribuído. Então, a gente pode fazer algumas transformações, né? O que a gente pode fazer, por exemplo? A principal que a gente vai ver, que a gente vai implementar, é a equalização de histograma. O objetivo é fazer o quê? Dado o histograma de uma imagem, a gente vai tentar espalhar esse histograma para deixar a qualidade da imagem melhor visualmente. Tá? Ela não possui parâmetro, isso aqui é diferente das outras transformações que a gente viu antes, isso é uma transformação direta. Como é que a gente implementa? A gente vai pegar o histograma normalizado, aí para cada posição a gente vai calcular a intensidade, uma intensidade da imagem transformada, independente da posição dela, né? Dado um pixel, você vai pegar qual que é a cor desse pixel, que é RJ, aí você vai somar no histograma normalizado as probabilidades de todas as intensidades de pixel menores ou iguais a que ele tem. E depois você vai multiplicar isso pela quantidade de intensidades da imagem.
Isso daí vai dar a intensidade da imagem transformada ou equalizada, tá? E aqui está o exemplo das imagens escura, de baixo contraste, clara, e essa daqui é de histograma normalizado. A gente vê que a qualidade dela é muito melhor, né? Aqui um último slide também para mostrar que quando você faz a equalização, ó, as imagens todas, elas têm o mesmo conteúdo, elas ficam bem parecidas. E se você equalizar de novo uma imagem que já está equalizada, não tem efeito colateral. Ela não perde informação, nem ganha, fica igual, né, praticamente. Tá? Aí tem uns exercícios aqui para fazer as equalizações, e um deles que eu vou deixar para vocês fazerem depois é fazer equalização de uma imagem colorida, tá? Vocês vão... Eu queria que vocês pesquisassem como é que transforma a imagem para esse formato HSI. Se vocês quiserem pesquisar o que é o formato de imagem HSI ou HSV, e aí vocês vão aplicar a equalização no canal I só. Depois vocês vão equalizar o canal I, depois atualizar a imagem, voltar para o RGB e ver o resultado. Então vamos lá, eu vou criar aqui um histograma. Tá? O histograma, um cuidado que vocês têm que ter é que ele não pode ser de 8 bits o valor dele. Lembra que ele conta quantos pixels tem de cada intensidade. E pode ter muito mais que 256 pixels, né? Tem 256 tons de cinza a imagem, né? Mas aqui a gente até poderia usar aquele max da imagem, mas eu vou usar 256 para vocês verem o conteúdo dela inteiro. E aí depois a gente vai imprimir. Então eu criei um histograma zerado primeiro, imprimi. Aí depois o que eu fiz? Eu criei um histograma. Eu percorri a imagem inteira e para cada pixel da imagem, para cada pixel aqui eu vou pegar a intensidade do pixel e nessa posição do histograma eu vou somar 1. Então, por exemplo, esse pixel aqui na posição 10,20, ela tem intensidade 20. Então, no histograma, na posição 20 do histograma, soma 1. Depois eu vou imprimir para a gente ver o resultado e vou mandar plotar o gráfico, né, para a gente enxergar. Uma coisa curiosa que vocês vão ver é que essa imagem que eu tinha pegado da internet, as intensidades dela estão até aqui, ó. Então ela não usa a maior parte aqui, uma boa parte das intensidades mais altas estão sem usar. E se vocês pegarem aqui o gráfico do histograma, o histograma ele vai ter esse formato. Tá? Muito bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o complemento do histograma, tá? Eu vou imprimir aqui para a gente fazer a imagem complementar dessa. Só por curiosidade, tá? A gente vai pegar o mais alto, vai jogar no mais baixo no mais alto. Eu vou mostrar aqui o resultado, tá? Deixa eu ver, é esse aqui. Aqui. E aqui está o histograma invertido, né? O gráfico oposto dele. Ele inverteu em relação à intensidade máxima da imagem e não ao 255, tá? Ele manteve aqui. Mas isso aqui é só curiosidade mesmo. Agora, isso aqui que vai ser interessante. Aqui eu normalizei o histograma. Lembra que a normalização é simplesmente dividir pela total de pixels que ele tem. Aí eu multipliquei as linhas por colunas para calcular o total. Detalhe, o histograma normalizado ele ainda precisa ser no formato float, tá? Se você colocar int aqui vai dar problema. Porque essa divisão aqui, ela vai dar um número bem menor que zero sempre. Então eu multipliquei por 1.0 aqui o histograma para forçar com que o Python ele transformasse o valor que está no histograma que é inteiro em real, em float, né? E depois ele divide por um total que também é inteiro e uma divisão de float por inteiro é float, tá? Para a gente poder atualizar no histograma normalizado. Isso daqui é um malabarismo que a gente usa para transformar inteiro em ponto flutuante. Tá? Poderia usar float aqui também, chamar um float aqui entre parênteses, como eu fiz lá no int, mas eu fiz desse jeito aqui para mostrar uma outra maneira. E aí eu vou mandar imprimir. O gráfico dele é basicamente o mesmo formato do outro, tem exatamente o mesmo formato do original, só que a diferença é que aqui a gente está entre 0 e 1. Né? A maior probabilidade de acontecer de 0.035, mais ou menos na intensidade 40, tá?
E aí a gente vê que ele tinha cerca de 8.500 pontos nessa parte aqui. Muito bem, com o histograma normalizado, agora a gente pode somar também é, o, os bins ou as posições do histograma para conferir se ele está certo. Essa soma, ela tem que dar 1, né? Então, eu somando aqui, eu vou chegar em 0,999, está certo, né? Ele não arredondou para 1. E, finalmente, agora a gente vai calcular o histograma acumulado. O que é o histograma acumulado? A gente vai pegar essas probabilidades e eu vou pegar esse ponto aqui, ele vai ter a probabilidade dele e de todos os que vêm antes, e assim por diante. Então, agora, fazendo isso para quê? Para aquela fórmula que a gente tinha antes aqui, de calcular, né, esse somatório que eu estou fazendo para calcular a equalização. Então, aqui eu percorro todos os bins e eu inicializo o primeiro bin aqui, né, com o valor 0, com o valor do original, porque ele só soma ele mesmo, e depois todos os demais eles vão somar o acumulado dos anteriores mais o atual. Então, aí, quando eu mando imprimir, ele vai ficar com esse formato aqui, né? O começo dele é parecido, a subida, mas depois ele já tende a 1, né? Ele vai até 1, onde ele chega aqui no máximo. E, por fim, a gente vai pegar o histograma normalizado, que a gente vai aplicar aquela fórmula lá. Basicamente, como a gente já tem isso daqui calculado, a gente vai simplesmente multiplicar pela quantidade de intensidades da imagem a cada posição. Tá? Então, a gente vai pegar aqui o histograma acumulado, na posição da intensidade, vai multiplicar pela intensidade máxima, e eu fiz um arredondamento aqui para ele pegar a posição mais próxima, vai dar o histograma normalizado. Tá? E aí, não só eu normalizei o histograma, mas eu também equalizei a imagem. Né? Na verdade, isso daqui devia ser equalize, né? É uma imagem equalizada usando o histograma normalizado para calcular. E a gente vai imprimir as duas lado a lado, tá? Vocês vão ver aqui, ó, essa é a imagem original, essa daqui é do histograma, a imagem equalizada. A gente pode ver que o chão ficou bem melhor de enxergar, a gente perdeu um pouco de detalhe talvez no céu, né? Mas a qualidade dela está bem atraente aqui embaixo, pelo menos. Mas para ver a aurora boreal, na verdade, você não foca muito na Terra, né? Você foca no céu. Não é o caso aqui. Mas é só um exemplo para a gente ver que dá para melhorar algumas coisas. Se você quiser depois, você pode recortar o chão dessa parte aqui e colar com o céu dessa. E aqui é um outro histograma que... Por que eu estou fazendo esse outro? É o histograma da imagem equalizada. E aí o histograma da imagem equalizada está assim, olha só como é que ele fica. Ele fica bem mais distribuído do que o histograma original. Né? Ele tende a ampliar as faixas, enquanto que aqui, nesse histograma original, você tinha uns vales bem baixos e uns picos bem altos, você abaixou os picos aqui um pouquinho e esse pico aqui, o máximo nunca vai sair, né? Porque essa intensidade ela sempre vai ser mapeada no mesmo lugar. Mas depois você vai ter uma distribuição maior. Aqui, principalmente perto de 150 não tinha nada. Aqui perto de 150 você tem alguma coisa.